Direção da cooperativa Alfa fala da importância do colono e do motorista. No quadro temática, Organização das Cooperativas Brasileiras destaca a plataforma Capacita Coop. Enxertia de araucária garante aumento de produção de pinhão. Cooperativas investem na produção de energia limpa e barateiam custos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescoop Nacional, somos Coop em Santa Catarina. No quadro Palavra da Direção, a mensagem do presidente da Cooperalfa, Romeu Betti, a todos os agricultores e motoristas pelo dia comemorado em 25 de julho. Vamos ouvir o que ele disse no registro do Alfa TV. Olá, muito obrigada pela companhia e hoje nós recebemos aqui no estúdio do Alfa TV o presidente da Cooperalfa, senhor Romeu Betti. Muito obrigada, presidente, pela participação. E neste dia 25 de julho, nós comemoramos o Dia do Agricultor e do Motorista. E o que dizer dessas duas profissões, presidente? É um prazer estar aqui mais uma vez, comemorando neste dia 25, o Dia do Agricultor e do Motorista. O que falar do motorista e do agricultor? É um dia especial, um dia que deve ser comemorado e um dia que deve ser referenciado a essas duas classes, que é o agricultor, o empresário rural e o motorista. O empresário rural que produz alimento para toda a população do mundo e o motorista que transporta esses alimentos para os centros consumidores. Então, o dia do motorista e do agricultor, empresário rural, os nossos parabéns e o nosso reconhecimento pela importância dessas duas classes. Que o menino Jesus abençoe essas duas classes, que é o sustentáculo de qualquer país. Presidente, a gente sabe que existem desafios pelo caminho. Tanto o produtor como o transportador vive com muita insegurança nesse momento da economia, nesse momento político, enfim, mas é preciso buscar formas, né, de encontrar saídas e encontrar o equilíbrio também, né, presidente? Eu acho que as duas classes têm desafios praticamente semelhantes, pelo alto custo na implantação da sua lavoura para produzir o alimento. Por outro lado, o transportador também vive um desafio pelo alto custo dos combustíveis que transporta, por exemplo, essa produção. Então, os desafios não são poucos, é claro, mas eu sei que sempre o agricultor, principalmente o empresário rural, mesmo na crise, ele acha alternativas e, se o tempo colabora e dá safra boa, sempre se sobressai. Então, eu acho que não devemos baixar a cabeça, não. Devemos, sim, trabalhar com eficiência, procurar, por exemplo, aplicar uma tecnologia bastante elevada para que haja uma boa produtividade. Então, eu acho que, através da eficiência, se busca alternativas para superar essas crises, essas fases, por exemplo, de insegurança que o mundo está vivendo. Se nós olharmos, tanto no cenário político como no cenário econômico, nós temos muitos desafios pela frente, né? A elevação dos custos na implantação da sua lavoura, onde se produz o alimento, está iminente. O que a gente espera é que os preços também sejam compatíveis com a necessidade que esse empresário rural tem para sobrevivência e para ter uma renda digna do trabalho dele. Da mesma forma, o que a gente espera é que haja equalização nos custos do transporte, que hoje está complicado, né? Mas que haja uma equalização para que, de fato, o transportador também se sinta seguro em transportar, enfim, todas as mercadorias que são produzidas, mas que tenha também uma renda para ele poder sobreviver, para poder manter a sua atividade. Então, eu acho que é um dia especial esse dia 25, que nós estamos comemorando. Então, deixar a essas duas classes o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por tudo aquilo que eles representam na economia mundial, na economia
brasileira e na economia regional também. Então, são duas classes que devem ser referenciadas sempre. Ok, agradecemos ao presidente Romeu Betti e aos agricultores e motoristas os parabéns. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta terça-feira, no espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras, comentário especial sobre a plataforma Capacita Coop, que está sendo reformulada. Bom dia, amigas e amigos cooperativistas. Hoje eu vim falar da Capacita Coop, que é a nossa plataforma de educação à distância. Nós lançamos a plataforma há mais de 2 anos e já chegamos a mais de 90 cursos, trilhas e uma série de conteúdos extremamente interessantes e importantes para quem quer se aprimorar profissionalmente. Bem, como nós temos mais de 28 mil alunos e que a propósito estão dando excelentes notas para as nossas formações, percebemos que era hora de melhorar a navegação e termos uma plataforma mais amigável e também mais bonita, claro. Então, na nova Capacita Coop, você vai ter acesso a uma vitrine para poder pesquisar os cursos, para poder navegar e ver aquilo que você se interessa, fazer quantos cursos quiser, gratuitamente, tendo mentoria em 9 desses mais de 90 cursos, uma tutoria, uma mentoria online. Tem um 0800 para você ligar se tiver alguma dificuldade na navegação, alguma dúvida. Teremos muito mais gamificação, entre uma série de outras funcionalidades que objetivam tornar o momento de se fazer um curso, uma capacitação bastante bacana para todos os nossos cooperativistas e nossas cooperativistas também que estejam interessados em se aprimorar. Então, se você ainda não conhece a Capacita Coop, fica o convite para conhecê-la e acessar, fazer os cursos, porque ela é nossa e ela é gratuita. E agora confiram os assuntos que teremos no próximo bloco. Enxertia de araucária garante aumento da produção de pinhão. Cooperativas investem na produção de energia limpa e barateiam custos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. FECOAGRO, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a FECOAGRO, construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No Sicoob é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Sicoob você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra.
Agricultor, em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Escolhas. A vida é cheia delas, né? A gente escolhe um time para torcer, uma comida preferida, quem vai estar junto com a gente para o nosso negócio dar certo. Mas tem escolhas que não são tão simples e merecem muita atenção como as eleições. Este ano tem eleição. E para te ajudar a entender todo esse processo, preparamos este vídeo. Para começar, vale lembrar que aqui no Brasil, ela acontece de 4 em 4 anos. E o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A partir dos 16 também já pode votar, mas sem obrigatoriedade. Tem gente por aí que fala que votar é besteira, que um voto a mais, um voto a menos, não faz diferença. Mas não caia nessa, viu? Todo voto é importante e pode sim definir quem vai nos representar. Na hora de escolher os seus candidatos, dê preferência para aqueles que sejam éticos, competentes e que tenham compromisso com a causa cooperativista. Também fique atento aos candidatos à reeleição. Cheque se cumpriram as promessas que fizeram durante a última campanha e se atuaram a favor do cooperativismo. A OCB está aqui para te ajudar nesse monitoramento da atuação dos parlamentares em relação ao COP. Acompanhe as redes sociais do Sistema OCB e fique por dentro de todo o conteúdo que vamos lançar nos próximos meses. E começamos essa segunda parte do programa falando sobre a tecnologia de enxertia de araucária com foco na produção de pinhão. Conheça a pesquisa da Estação Experimental de Canoinhas em um dos maiores experimentos do Brasil com o pinheiro brasileiro. A ação é uma parceria entre a EPAGRE e a Embrapa Florestas. Reportagem do programa de TV SC Agricultura. Nós
estamos em uma das maiores áreas de pesquisa com araucária do sul do Brasil. A araucária, que é o nosso pinheiro brasileiro. Aqui, os pesquisadores da EPAGRE e Embrapa estão realizando vários estudos, como, por exemplo, a enxertia dessa planta, tão importante no desenvolvimento social, cultural e econômico do sul do país. Sobre esse experimento, eu vou conversar com o pesquisador Gilson Galotti, que trabalha aqui na Estação Experimental de Canoinhas. Gilson, qual é a área dessa pesquisa? Nesta área com araucária nós temos 45 mil metros quadrados no espaçamento 9 por 9 entre as plantas, que vai dar em torno de 566 plantas que serão enxertadas. E quando que iniciou esse trabalho? Faz 2 anos que nós plantamos esses porta-enxertos, com sementes oriundas da região. E então nós vamos enxertar esse material, esses porta-enxertos, com 61 materiais genéticos diferentes oriundos da Embrapa Florestas. Esses materiais foram coletados desde Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da araucária e do pinheiro brasileiro, e vai ter em torno de 6 materiais de um pinheiro australiano que também nós vamos implantar aqui para observação, validação, difusão no futuro. E por que, Gilson, que vocês iniciaram esse estudo abordando a enxertia? Qual a importância dessa ação? Na realidade, a enxertia é apenas para a gente conseguir introduzir os diferentes materiais genéticos, tá? Que o que interessa para nós é ver o material que vai se adaptar. Esses materiais genéticos nós temos desde pinheiro precoce, intermediário e tardio. São pinheiros selecionados que produzem bastante pinhas e pinhões graúdos, a maioria deles. Por isso que a gente quer ver, validar se todos se adaptam a essa região. E como é que está o desenvolvimento dessas plantas ainda pequenas? Está dentro do esperado, está bem na época de nós fazermos a enxertia, está num tamanho bom para nós fazermos enxertia. Esse solo é um solo bom, já que a araucária exige um terreno fértil, então o crescimento está dentro do esperado. Olá, eu sou Ivar Wendlin, sou pesquisador da Embrapa Florestas, sediada em Colombo, Paraná. Estamos aqui hoje na área experimental da EPAGRE de Canoinhas para fazer a parte de enxertia de araucária. Todo o processo de enxertia começa com a brotação da árvore selecionada. Essa brotação, no caso, ela veio de uma árvore selecionada, nós tiramos ela da copa, podamos o ponteiro da árvore, esperamos rebrotar e tiramos esse ponteiro na forma de tronco. E aqui nós vamos fazer todo o processo de limpeza, tirar as acículas. E agora, na sequência, nós vamos então fazer a enxertia por borbulia de placa. Então aqui a gente tira essa placa, que na verdade tem vários pedaços de pré-gema, que a araucária não tem gema. E essa que vai servir para ser enxertada. Então inicialmente foi removido as acículas, né, nessa parte da planta, para favorecer o processo de enxertia. Depois foram feitas placas da planta, futura planta, que vai se transformar dessa genética de uma determinada progênese. Aí a gente faz uma espécie de um gabarito, um corte na parte de cima e um corte na parte de baixo. Aí remove uma placa da casca do cavalo. E a próxima etapa, então, olha, ele acaba casando perfeitamente, né? E a próxima etapa é passar a fita. A fita não tem nada de especial, é um plástico, né? Então ela tem por objetivo segurar bem preso o enxerto, evitar a perda de umidade e não deixar a entrada de ar. E daí ela fica esse período ali de 40, 60 dias lignificando, fazendo as células novas de câmbio de floema. Prontinho. E depois? Aí fica em torno de 40, 60 dias aqui. Depois é decepada a copa, removido o plástico. Aguarda-se uns dias, né? Para ver se ele realmente se ele pegou. Aguarda-se uns dias, daí ele vai iniciar a brotação. Aí decepa a copa. E depois tem que fazer a manutenção porque vai vir bastante broto do cavalo, né? Tem que deixar somente o broto do enxerto.
O dia 29 de maio é celebrado em todo o mundo como o Dia da Energia. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância do uso de energias renováveis. Na verdade, esse é um dos caminhos da sustentabilidade. E as cooperativas catarinenses têm cumprido esse papel com muita sabedoria. E para comemorar a data, a gente vai mostrar agora 2 projetos distintos, cada um com o seu potencial, onde o foco é melhorar a produção de energia limpa, barateando custos. Reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. O mundo da sustentabilidade passa por aqui, pela geração de energia limpa. Hoje, as usinas fotovoltaicas são uma realidade em todo o país. Só para você entender, em 2021, o Sistema Nacional representou quase a capacidade instalada da hidrelétrica de Itaipu, considerada a 3ª maior do mundo. Nesses últimos anos, o Brasil atingiu um marco importante no setor de geração. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, são hoje mais de 1 milhão de unidades instaladas, que produzem perto de 14 gigawatts de potência. E para não ficar para trás desse movimento, as cooperativas de Santa Catarina também aderiram à causa. A Copérdia, por exemplo, ergueu a sua unidade de geração em 2019, com produção a partir de 2020. São 6.240 placas que possuem capacidade instalada de geração de 2 megawatts. E essa geração compartilhada atende 50 unidades consumidoras da cooperativa. O Brasil é um dos melhores locais do mundo para geração de energia solar. O pior local de geração do Brasil, ele continua sendo ainda melhor do que o melhor local da Alemanha, por exemplo, para gerar energia elétrica. Então você vê como tendência isso, uma prática que vai se expandir. É o futuro, a gente vê como, até que não apareçam novas tecnologias de geração de energia, sem dúvida a energia solar, eólica, são fontes renováveis, é o caminho. O custo hoje de uma usina como essa demanda muito tempo para que se pague? Em torno de 8 anos é o retorno do investimento. Só para você ter uma ideia, no dia em que estivemos aqui, isso era lá pelas 9h30 da manhã, essa usina estava produzindo quase 1 mega. O projeto de energia limpa, aprovado pelo Conselho da Copérdia, deve, em pouco tempo, atingir todas as filiais do grupo. Nós já temos, inclusive no nosso planejamento estratégico da cooperativa, que nós queremos ser autossustentáveis com relação à produção de energia limpa. Até a energia limpa, a gente vê nos números que ela é uma tendência mundial, a energia de hidrelétrica vem reduzindo. O investimento hoje está valendo a pena na redução de energia das unidades? Eu acredito que nós, quando fizemos o nosso plano de trabalho, talvez isso que não nos levou a tomar a decisão na época de fazer maior. Porque realmente, naquele momento, o processo de investimento e do retorno, ele era um pouco distante de uma realidade, olhando como investidor. Mas hoje, além de ser um processo necessário para a organização, porque temos que ter mais responsabilidade com o meio ambiente, a gente também percebe que economicamente tem trazido ótimos resultados para casa. E resultado no sentido de economia. Talvez, num primeiro momento, a gente não enxergue o valor financeiro no resultado, mas quando a gente começa a observar o sistema econômico que a gente tem nas unidades de operação, realmente é algo que a gente poderia ter estruturado melhor e que o case que nós criamos internamente já nos levou, então, à tomada de decisão de, no planejamento estratégico de médio e longo prazo, tornar a Copérdia autossustentável na produção de energia limpa. Essa área onde foram instaladas as 2 usinas não tinha serventia para a produção. É muito acidentada. Mesmo assim, ela serviu para gerar energia limpa e de qualidade. A gente muitas vezes quer salvar o mundo, né? E eu acho que a melhor forma de fazer isso é começar por onde a gente está. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas querendo salvar a Amazônia, mas não separa o lixo em casa, né? E com esse intuito que a Copérdia faz, ou tenta fazer o dever de casa, né? Fazer dentro de casa pequenas ações no seu dia a dia, ou dentro das suas atividades, manter a questão da responsabilidade ambiental.
A utilização de energias limpas, né, renováveis, como é o caso da usina fotovoltaica, eu acho que representa muito isso, né? A gente reutiliza nas nossas atividades um pouquinho da energia limpa, né? É um pouco, vamos dizer assim, né, do que a gente chama de sustentabilidade, né? A gente não vai parar de desenvolver, de empregar pessoas, de incluir pessoas, né, no desenvolvimento, mas fazendo isso com responsabilidade ambiental, minimizando os impactos que a gente gera aí com as nossas atividades. É um setor de tendência mundial, né? Você vê isso como crescimento? Isso é uma tendência, está dentro do ESG, agora que a gente fala também, né? O ambiental, social e governança. Então, vem sim como uma tendência a gente buscar sempre desenvolver as atividades buscando alternativas sustentáveis. Então. A FECOAGRO também está usando a energia fotovoltaica. As placas ficam sobre o teto da central de negócios e tem reduzido em quase 60% a conta de luz. Um dos nossos principais gargalo aqui que a gente precisa controlar a nossa despesa. E a energia elétrica em si, dentro da central de compras, dentro da central de negócios nossa, é uma das despesas maiores em virtude do nosso complexo de câmaras frias que a gente tem aí. E então a gente decidiu investir na energia solar. E é um projeto que se paga? Com certeza se paga. Hoje a gente consegue reduzir em média mensal 63%, 64%. E a questão do investimento que a gente fez em 9, 10 anos por aí, ele está quitado. Então, e sabendo que isso, as energias produzem para mais de 20, 25 anos de garantia de energia. Quer dizer, é um projeto de sustentabilidade. Com certeza. E isso a FECOAGRO se preocupa muito com essa questão de sustentabilidade, trabalha todo dia. E a energia solar é uma energia limpa, sem agredir o meio ambiente. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, desde 2012, o crescimento da área foi impressionante. Algo em torno de 66 bilhões em investimentos, com 390 mil empregos gerados. Vejam que o futuro passa por aqui. Vai para a rede de distribuição da concessionária e volta em descontos na conta de luz. Portanto, acenda essa ideia. Vale a pena. E com os bons resultados da produção de energia limpa no campo, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Agradecendo a sua audiência, desejando saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.